a MSDPrev também é patrocinadora do plano de previdência privada que é oferecido pela MSD. Nós temos hoje, em julho, um patrimônio aproximado de 657 milhões, tá ok? Participantes, nós temos aí assistidos, são pessoas que já estão recebendo um benefício pelo plano, hoje 275 pessoas. Ativos, são funcionários que contribuem para o plano, em torno de 1.400, e desligados. Esses são ex-funcionários, isto é, deixaram a companhia e permaneceram vinculados ao plano de aposentadoria. A arrecadação, em 2021, nós arrecadamos entre contribuições das patrocinadoras 32,8 milhões de reais e agora em 2022, até julho, 18 milhões de reais. Pagamentos, aqui é pagamento tanto de resgate, portabilidade e benefícios, sendo que a maior parte desses pagamentos referem-se a benefícios, para pagamento de aposentadoria, que hoje a nossa folha de aposentados aí gira em torno mensalmente de 2 milhões de reais. Então, o ano passado tivemos aí um pagamento de 40,9 milhões, né? E esse ano aqui, 28 milhões, até julho de 2022. A MSDPrev é uma entidade fechada de previdência privada, isto é, nós somos um segmento de previdência complementar fechado, é diferente da previdência aberta que são oferecidas pelos bancos, tá ok? Pode passar, Diego. Nós temos uma legislação de investimento específica para esse segmento, que ela é do Conselho Monetário Nacional. Essa legislação, recentemente, ela passou aí por uma atualização. A mais recente de março agora de 2022. E o que diz essa legislação? Nessa legislação, ela dita as regras dos investimentos nesse segmento, isto é, o quanto eu posso aplicar em cada segmento. Por exemplo, o quanto eu posso aplicar em renda fixa. No caso, se for títulos do governo, até 100%. No segmento de renda variável, até 70%. No segmento de estruturados, que seriam aqueles fundos multimercados, até 15%. Investimento no exterior, até 10%. E temos outros tipos de investimento também com outros limitadores limitados, isto é, pela essa resolução. Isto é, nós não podemos, como entidade, pegar todo o nosso patrimônio e aplicar tudo em ações, colocar todo esse dinheiro 100% em ações ou num único segmento. Além disso, nós também não podemos concentrar todo o nosso investimento em um único emissor. Por exemplo, eu vou lá, vou aplicar na Bolsa de Valores e vou colocar todo o meu dinheiro, todo o dinheiro que eu apliquei na Bolsa, colocar tudo em Petrobras, vou colocar tudo em Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Tudo isso é limitado por essa resolução, tá ok? Como que a gente define a política de investimentos da entidade? Anualmente, nós somos obrigados a rever a nossa política de investimento. E para fazer, e essa política aí, ela é elaborada, ela é revista através de gestores, consultoria, diretoria e conselho deliberativo. O que acontece? Todo ano, nós nos reunimos com o gestor de investimentos, junto com nossa consultoria de investimentos. Eles nos passam todo um cenário, toda uma perspectiva, tá? Do que poderá ocorrer o ano que vem, e através dessas informações, mais informações do mercado, juntamente com conselho e diretorias, nós elaboramos essa política de investimentos. Nessa política de investimentos, ela ela contém o quê? Lá onde que tem todas as obrigações dos agentes envolvidos, que seja ele os gestores, os custodiantes e a entidade, bem como todos os limites de alocação que a entidade
queira fazer no próximo ano. Por exemplo, eu quero investir no próximo ano 60% em renda variável, 20%, 60% em renda fixa, 20% em renda variável e 10% em fundo estruturado, que seriam os fundos multimercados. Nós elaboramos essa política. Essa política, ela é enviada, ela é aprovada aqui pelos órgãos estatutários da MSDPrev, que seria diretoria mais conselho deliberativo, e depois ela é enviada ao nosso órgão fiscalizador e regulador, que é a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e ela faz parte do Ministério da Economia, tá ok? No caso, quais são os agentes envolvidos tanto na gestão como no compliance e acompanhamento dessa política? Nós temos aí o Conselho Deliberativo, a diretoria, o Conselho Fiscal, o gestor de investimento, consultoria de investimento. Nós temos um jurídico especializado que é terceirizado para nos auxiliar. Nós temos o custodiante, que é o Itaú, o agente fiduciário também, que é o Itaú, uma auditoria externa, o nosso órgão regulador, que é a Previc, e a CVM. Quer dizer, todos esses agentes estão de olho nos investimentos da entidade. Como a legislação ela limita através da sua resolução a alocação por investimento, e quando nós colocamos isso na política de investimento, ó, eu vou alocar o máximo que a legislação me permite em um determinado segmento. E se eu tenho um desenquadramento passivo, eu tenho, nesse caso, um órgão fiscalizador, ele dá um tempo para a entidade para ela se enquadrar. Mas quando eu tenho um desenquadramento ativo, aí, aí esse órgão fiscalizador vai mandar um ofício para a entidade e certamente seus dirigentes serão punidos, tá ok? Pode passar, Diego. A entidade hoje, nós temos dois gestores, né, que é a Western Asset. Na verdade, a Western Asset, ela vem lá, é antigo Citigroup, né, pertencia ao Citibank. No caso, hoje, a Western, ela é uma subsidiária da Legg Mason nos Estados Unidos, que agora também estão associados à Franklin Templeton. Aqui no Brasil, eles já estão há bastante tempo, mais de 30 anos, no caso da Western, né, que, como eu falei, é o antigo Citigroup. Eles têm sob gestão aí 44 bilhões aqui no Brasil, e temos agora também a Inove, e que tem um patrimônio aí sob gestão de 11 bilhões. Tá, ok? No caso, a carteira da Western é onde que nós concentramos, ela é bem conservadora, que ela é 100% renda fixa, onde você tem lá títulos do governo e títulos ligados a crédito privado. E temos a Inob Capital, que é o Gladiador, que é um fundo exclusivo. Logo mais o Diego vai explicar com mais detalhe isso para vocês. E lá é o fundo onde que nós temos os nossos ativos de risco, que seriam ações, seriam ali também, nós temos um pouco de investimento no exterior e crédito privado. Mas também nós temos a nossa carteira, ela é bem conservadora hoje. Tanto é que nós estamos aí com 73% em renda fixa. Tá ok? Bem, agora eu vou passar a palavra para o Diego, que ele é nosso gestor e também economista. Tá bom? Muito obrigado. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado, Ângelo. Obrigado a todos pela participação nesse webinar. Acho super importante a gente estar próximo dos participantes da Fundação. Eu entendo que essa troca entre os agentes que estão no dia a dia dos investimentos e o participante é sempre benéfico na hora de construir os portfólios. Então, o objetivo hoje é eu falar um pouquinho da carteira, do cenário, o que nós estamos enxergando em termos de cenário,
como a carteira está posicionada e aquilo que tem sido feito em termos de movimentos nos portfólios da MSD, tanto no lado da Wesp como do nosso lado da Inove Capital. Bom, falando um pouquinho do mercado, começando um pouquinho do mercado, vamos entender um pouco do que está por trás dos movimentos e o que está acontecendo nesse momento. Para isso, a gente tem que remeter alguns anos para trás para entender como o mercado está se comportando agora. O que nós estamos vendo é que desde a crise lá de 2000, desde a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, nós vimos o mercado tendo uma injeção muito forte de dinheiro, uma injeção muito grande de capital. Então, após a crise, a gente viu que o balanço do Banco Central, ou seja, aquilo que ele injetava de dinheiro na economia, praticamente dobrou após 2008, e de lá para cá isso vem sendo uma recorrência. A gente vê que esse balanço vem subindo, ou seja, o governo americano injetando dinheiro na economia, que chegou a um patamar bastante elevado, de quase 5 tri de dólares, e é depois da pandemia, agora que ocorreu em 2020, a gente viu um salto ainda maior desse gasto. Isso mostra que houve uma injeção muito forte de dinheiro na economia, esse dinheiro está em circulação e a gente precisa entender qual foi o reflexo disso em termos econômicos. Ah, mas isso se restringiu só aos Estados Unidos? Não, se a gente olhar também o mercado europeu, nós vimos exatamente esse mesmo comportamento, sendo que o mercado europeu, o salto mais significativo, também foi agora no momento da pandemia. Lembrando que o mercado europeu passou por alguns anos atrás, em 2015, 2016, crise em determinados países da zona do euro, do bloco europeu, que também exigiram um adicional de capital. Vamos lembrar que teve crise na Grécia, crise em Portugal, tivemos alguns crise na Espanha, tivemos alguns problemas ali no meio do caminho que exigiram essa atuação mais forte do Banco Central Europeu. Só que uma vez que você injeta muito dinheiro na economia, que é natural você colocar muito dinheiro na economia, o que acontece com isso? Bom, o principal fato é, quando você coloca muito dinheiro, você está aumentando a demanda na economia, ou seja, você está estimulando as pessoas a comprar um pouco mais de recursos, de bens. Ao mesmo tempo que você está estimulando as pessoas a comprar, você deveria também estar estimulando o quê? A produção, para que, se você tem mais demanda, você tenha uma oferta suficiente para cobrir essa produção. O grande problema desse momento é que, com a pandemia, com o fechamento, a restrição de circulação, o fechamento de determinados mercados, de determinadas regiões, a produção ficou aquém desse crescimento de demanda. Então, você colocou dinheiro sem ter efetivamente produção necessária para honrar esse recurso adicional que foi colocado. Isso, no final do dia, é a equação perfeita para aparecer inflação. Então, o que nós podemos ver é que a inflação apareceu de uma forma muito forte aqui do ano para cá, do ano de 2021 para cá, onde nós podemos ver aqui um exemplo em países desenvolvidos que historicamente têm um comportamento muito tranquilo em termos de inflação. A gente vê aqui que países desenvolvidos costumam ter uma inflação na casa de 1,5, 2 em alguns momentos, e o que aconteceu foi que essa inflação explodiu. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós já atingimos o pico 9,1, hoje nós estamos com 8,5. Nós tivemos aqui a Itália com uma inflação também próxima de 8,5. Temos a Alemanha aqui, que é um país super tranquilo em termos de inflação, com uma inflação beirando 8%. Reino Unido também muito alto, França. Então, você vê que a inflação apareceu realmente de uma forma bastante substancial nesses países envolvidos. Será que se limitou somente aos desenvolvidos? Não. Se nós olharmos no próximo slide, a gente vai ver que também aconteceu de uma forma bastante acentuada nos países emergentes, que também fizeram movimentos, lógico, em magnitude menor em termos de injeção de capital. O Brasil, por exemplo, fez a injeção de capital aqui com algumas desonerações, fez a injeção de capital com a criação do Auxílio Brasil, fez aqui alguma do auxílio emergencial e depois a mudança e a incorporação desse recurso no Auxílio Brasil. Então, nós vimos que essa injeção de capital também gerou a inflação desses países. Esse gráfico assusta um pouquinho, mas muito porque a Argentina, principalmente a Argentina, que fugiu um pouco, e Turquia, que é essa linha aqui em cinza, saíram muito aqui do padrão e tiveram níveis de inflação bastante acentuados, na casa de 70%, 75%. Mas já eram países que estavam, mesmo antes desse momento, já eram países que estavam sofrendo um pouco mais do que os seus pares emergentes. Então, apesar da
da magnitude aqui ser muito fora. Quando a gente olha aqui para os outros países emergentes, como é o caso de Brasil aqui no meio, quando a gente olha Chile, México, Rússia, a gente vê que esses países também estão trabalhando com inflação na casa de 9%, que não é muito distante dos países em desenvolvimento que nós vimos anteriormente. Então, o fato é que essa injeção de capital, num momento onde a produção não conseguiu andar na mesma velocidade, gerou inflação para os mercados e gerou um grande problema. Porque a inflação realmente é um problema difícil de se controlar, porque você, uma vez que o aumento de preços veio, é muito difícil você reverter essa situação, e isso começa a consumir o poder de compra das pessoas, porque no final do dia, por mais que você tenha você tenha ali níveis de desempregos baixos no mundo, se a gente olhar aqui, o mercado de emprego em países desenvolvidos tem atingido níveis bastante baixos. A gente vê aqui, por exemplo, os Estados Unidos hoje trabalha com uma taxa de desemprego de 3,5%, o Japão alguma coisa perto de 2,8%, a gente vê aqui a Alemanha com uma taxa de desemprego na casa de 6%, todos patamares menores do que historicamente são, com exceção aqui do Brasil, que teve esse desemprego ainda não voltou, mas vem aqui numa queda bastante acentuada. Foi divulgado essa semana o dado do IBGE a 9%, também já voltando para um patamar mais próximo do que nós estamos acostumados. Quando a gente vê nesse cenário que a inflação está muito alta e o desemprego está baixo, o que acontece? Você olha e fala, bom, você tem mais dificuldade para a inflação cair, e ao mesmo tempo, por mais que as pessoas estejam empregadas, essas pessoas têm uma percepção de que a renda piorou, porque elas estão empregadas, mas a inflação consome boa parte da sua renda, o que é ruim do ponto de vista social. Então a gente vê realmente uma piora bastante significativa do ponto de vista de economia social para as pessoas, especificamente no dia a dia. Então, aqui nós estamos vendo esse desemprego bastante acentuado. Nos Estados Unidos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia do como o mercado de trabalho está aquecido, a gente tem uma criação de postos de trabalho que tem crescido na margem em torno de 400 mil postos de trabalho por mês, o que é bastante elevado. Falta, inclusive, trabalhadores na economia americana, mas, por outro lado, a renda desses trabalhadores está sendo consumida por essa inflação. E aí, o que os bancos centrais começam a fazer? Começam a pensar em ajuste nos juros. Então, a gente começa a discutir nesse momento aumento dos juros na maior parte dos países. Alguns países saíram na frente, como nós podemos ver aqui, o Brasil realmente saiu na frente do resto do mundo. Nós tínhamos ali, até então, juros que chegou ali no 2,5%, hoje já está em 13,75%. E saiu na frente. Mas a gente vê aqui que tem sido um movimento praticamente comum em todos os países do mundo, esse aumento de juros. Fato é que a inflação ainda está tão alta, essa inflação está tão alta e os juros está nessa trajetória de aumento no mundo como um todo, que nós estamos trabalhando com juros real negativo na maior parte dos países. A gente vê aqui que os Estados Unidos têm 6,25, ou seja, aquele poupador, aquele investidor ao deixar o seu dinheiro investido, ele está recebendo menos do que a inflação está consumindo esse recurso no tempo. Então, investir nesses países tem sido cada hora mais difícil. E por isso os mercados estão extremamente agitados. Primeiro, porque o resultado dos investimentos tem sido pior do que a própria inflação. O mercado prevê aumento na taxa de juros para compensar essa inflação, e toda vez que você tem aumento na taxa de juros, você tem um grande problema para a renda fixa, que apesar do nome ser renda fixa, ela não necessariamente é uma renda fixa, porque conceitualmente, quando o juros sobe, você tem uma perda no principal. Imagina que você tem um principal hoje que está remunerando 3%. Se ele passa do dia para a noite a remunerar 6%, no final você comprou a 3%, então o seu principal diminui para você ajustar essa equação, o que é muito ruim para investimento em renda fixa. Então a gente vê renda fixas pelo mundo tendo resultados negativos. Impressionante como nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa básica de juros, ou seja, o Treasury, né, que é o principal investimento americano, que é você comprar o Tesouro Americano de 10 anos, chegou no pico deste ano a perder quase 20%. Como é que investidor de renda fixa nos Estados Unidos, que é o local mais, vamos dizer assim, mais conservador do ponto de vista de investimento de longo prazo, tem uma perda de 20% investindo em renda fixa. Então, isso é um cenário bastante desafiador e realmente tem gerado bastante estresse nos mercados.
A renda fixa, como eu disse, então, é punida por esse movimento de aumento de juros, mas também outros investimentos também são punidos. A renda variável também é muito punida. Por quê? Renda variável, no final do dia, você está comprando empresas, você está comprando participação em corporações. As corporações, elas têm um nível de endividamento razoável para desenvolver seu negócio, alguns segmentos um pouco mais, outros segmentos um pouco menos. Por exemplo, se a gente pegar o setor de tecnologia, um setor que demanda muito capital, um setor que realmente trabalha com injeção de capital constante para desenvolvimento de novas tecnologias. E aí, quando você olha com esse custo de capital, ou seja, o custo do dinheiro mais caro, isso afeta as expectativas das empresas no futuro. Por isso que nós vimos a renda variável sofrendo bastante ao longo desse ano de 22, especialmente aquelas empresas de tecnologia. Quando a gente olha para fora e vê resultado da Meta, antiga Facebook, quando a gente vê resultados, por exemplo, de Amazon, a gente vê resultado de Microsoft, a gente vê como empresas de primeiríssima linha têm tido resultados muito ruins nessa parte. Então, é um cenário desafiador para investimentos, porque a renda fixa sofre, a renda variável também sofre. Então, basicamente, as duas grandes vertentes aqui acabam tendo um resultado negativo. Outras vertentes acabam também sendo de alguma forma influenciadas, por exemplo, o setor imobiliário também tem efeito da taxa de juros contrários. Se a gente pegar moedas, também tem uma incerteza maior nesse momento, porque a gente viu que os mercados estão com os estímulos que foram dados, essas moedas perderam paridade entre elas e agora estão se reajustando. Então, nós temos aqui um mercado bastante desafiador. Se a gente olhar simplesmente essa tabela, nós podemos ver aqui que o Brasil é um dos poucos países que está com juros real positivo, ou seja, que investir aqui você ainda tem um juros que compensa a inflação. Por esse motivo, o Brasil, ao nosso ver, sai na frente dos principais das principais concorrentes, tanto em mercados desenvolvidos, por exemplo, como em mercados emergentes, como por exemplo o México, com taxa de juros negativa, o Chile, Argentina, Rússia, África do Sul, Turquia, sai muito na frente dos nossos pares em relação ao investimento e também sai na frente de mercados desenvolvidos, que ainda tem muito para remar e muito para subir os juros ainda para controlar essa inflação. Talvez a economia que tem um poder de reação maior, com certeza, os Estados Unidos, mas os demais países envolvidos têm um desafio gigante, principalmente na zona do euro, onde você tem que comportar os movimentos de um bloco com países que têm uma disparidade muito grande entre os momentos de vida. Por exemplo, se pegar uma Itália, que tem um nível de alavancagem muito forte, ou seja, um nível de endividamento versus o PIB muito alto, em relação a uma Alemanha que surfa melhor esse cenário econômico, e aí você tem os dois países tendo que tomar as mesmas medidas. Então, esse é um ponto bastante importante na hora da gente avaliar e entender que o Brasil, apesar de tudo, está na frente do ponto de vista econômico neste momento, por ter iniciado o ciclo de juros mais rápido e por ter já atingido um nível que nós entendemos ser próximo do pico que é necessário para controlar a inflação. Tanto que, se a gente olhar aqui, esses juros subiu muito forte, aqui ele já está em 13,75. Aqui é a taxa básica, se nós olharmos a Selic aqui dos últimos anos. Então, vamos lembrar que a taxa de juros do Brasil trabalhou-se muito tempo na casa de 7%, 8%. Lá atrás, no passado, foi muito maior, mas durante boa parte dos últimos anos trabalhou-se nesse nível. Veio aqui um movimento de melhora e a taxa de juros começou a cair para estimular a economia, até que chegou a pandemia, efetivamente, a pandemia começou a dar sinais de que poderia gerar inflação por causa do excesso de dinheiro que estava sendo injetado, e o Banco Central brasileiro começou a reagir bem e trouxe aqui. O grande fato é que nós tivemos Vamos imaginar que a economia é uma mola, nós pressionamos demais a mola para baixo, trazendo um juros de certa forma, artificialmente para 2%. O Brasil não é país para ter 2% de juros. A gente tem os nossos riscos, a gente não pode ser comparável, por exemplo, a uma Suíça que tem 2%, a um Japão que tem 2%, são economias que são muito diferentes da nossa. A gente apertou demais a mola e quando voltou, a gente realmente teve uma volta muito mais rápida e aí nós tivemos que trazer os juros para esse nível bastante absurdo de 13,75. Então, esse efeito dessa alta de juros, o fato positivo é que nós enquanto investidores, podemos
absorver daqui para frente essa taxa de juros mais alta, podemos nos beneficiar disso, e essa taxa de juros já começa a controlar um pouco a inflação. Então, a inflação para 2022 começou a convergir para baixo. Nós tínhamos uma expectativa de inflação em algum momento desse ano em torno de 9%. Hoje nós já estamos trabalhando com uma inflação na casa de 7%, com uma expectativa até abaixo disso. Então, isso foi benéfico para trazer essa inflação um pouco para baixo, ao mesmo tempo que a inflação mais baixa e esses incentivos que o governo deu contribuíram para estimular o crescimento aqui em 22. Então, a gente vê aqui que as expectativas para 22 melhoraram bastante, elas chegaram a ser um crescimento pífio em torno de 0,4%. Hoje nós estamos falando um crescimento para 22 em torno de 2%. Lógico que todo esse processo de injeção, esse processo de benefícios que o governo tem dado ajudou bastante, mas, por outro lado, ficou uma conta ainda para 23, tanto que a expectativa de inflação para 23 aumentou e a expectativa de crescimento em 23 diminuiu. Então, de uma certa forma, o governo que estava no caminho certo e está ainda no caminho certo em relação à parte econômica, antecipou parte dos resultados que deveriam ter sido divididos entre 22 e 23, justamente para tentar capturar um movimento econômico melhor no momento da eleição, o que é natural nesse caso. A nossa percepção é que o mercado ainda tem uma certa restrição com a eleição, então o mercado tem ficado um pouco, principalmente o mercado internacional, o investidor estrangeiro tem ficado um pouco mais cauteloso, mas que, dadas as condições do Brasil melhor do que o resto do mundo nesse momento, nós vamos ter pós-eleição, seja Lula ou seja Bolsonaro, um movimento possivelmente de injeção de capital, porque sai a incerteza do ar e a gente teria um movimento um pouco mais positivo no final do ano. Importante quando a gente está olhando esse tipo de investimento, então a gente viu que 21 foi muito bom, 22 tem sido um pouco mais desafiador, mas a gente tem que sempre pensar num horizonte mais longo de investimento. Quando nós estamos falando em previdência, como o Ângelo comentou, a MSD realmente é um investimento de longo prazo, tem assistidos que já se beneficiam desse recurso que está destinado dentro da MSD Prev. Nós podemos ver que no longo prazo a gente tem um desempenho bastante positivo em termos de alocação. Eu coloquei aqui alguns comparativos, que é, por exemplo, a inflação, o IPCA, que é essa barrinha aqui em verde. Coloquei o Ibovespa, que é a barrinha aqui em marrom, que é o índice mais tradicional de bolsa, a poupança como uma referência, essa outra barrinha verde um pouquinho mais clara, o investimento da MSD Prev, a cota especificamente da MSD Prev, essa barra em azul, e o CDI, que é uma referência de mercado, que é essa barrinha em amarelo. O que nós podemos ver é que, em alguns momentos, a bolsa é muito ruim, por exemplo, nos últimos 12 meses, se a gente olhar em 24, ela está praticamente no 0 a 0, 36. No longo prazo, investir em bolsa gera um ganho, ou seja, existem meses ou ciclos onde a bolsa vai muito bem, existem ciclos onde a bolsa não vai muito bem, e aí o importante é ter essa gestão mais dinâmica, onde a gente pode entrar e sair da bolsa nesses determinados momentos para tentar capturar principalmente a alta e estar mais fora no momento de queda. O fato é que a MSD aqui em 10 anos teve um desempenho muito bom, de 122%. Se a gente comparar, por exemplo, a poupança, que teve alguma coisa perto de 90%, ou mesmo a inflação e a bolsa, que tiveram 80%. Se a gente andar só 12 meses, alguma bolsa já é bem com realmente eu queria mostrar que, quando a gente está falando em previdência, a gente tem que olhar a longo prazo, porque no longo prazo o investimento feito com bastante cautela, o investimento olhando, construindo uma carteira de risco, uma carteira que tenha os riscos contrabalanceados, é um fato que gera bastante alfa para a carteira. Então, olhando, por exemplo, o curto prazo, a gente vê aqui que a MSD nós fizemos um movimento, por exemplo, em 20, de aumento de risco, né? Depois da pandemia, a gente tinha uma posição em bolsa inferior até, em 2020 ficou em torno de 10%, 2021 a gente subiu 11,73%, que a gente vê essa recuperação, aumentou um pouco os estruturados, aqui a gente tem muito ganho de forma passiva, a parte de exterior também foi aumentada, foi um ano onde o exterior foi muito bem, e a carteira em 20 tinha 70% em
renda fixa, passou a ter 21,64%. Com esse aumento da aversão a risco, esse aumento do risco no mercado global, principalmente em 2022, em julho, a gente reduziu drasticamente a posição exterior, veio para pouco menos de 2,5% e estamos num movimento de retirada ainda maior. A renda variável já veio para baixo de 10% e o investimento estruturado para 13,93%, aumentando a participação em renda fixa. Então, olhando para esse cenário onde a renda fixa está mais atrativa porque o juro subiu, faz todo sentido nós sermos conservadores e ir para essa carteira. Essa carteira hoje é como o Ângelo colocou, ela é dividida em dois gestores. A Western, por exemplo, que é o gestor que faz mais a parte de renda fixa, teve um ajuste no mandato, onde o mandato veio agora para um mandato de 100% CDI, sem tomar risco nenhum, numa preservação de capital bastante forte. A carteira da Western, que são 356 milhões, é praticamente tudo em renda fixa, sendo 211 milhões no fundo caixa, que rende um pouquinho abaixo do CDI. Tem um pouco de crédito, tanto crédito tradicional, quando a gente fala em crédito, nós estamos falando em debênture, a própria legislação dos fundos de pensão direciona o crédito para algo bem específico, que são, você pode concentrar o crédito mais em letras financeiras, em CDBs de grandes bancos, sempre com rating, olhando também a algumas operações em debêntures de companhias abertas. Então, ali é onde se concentra essa parte de crédito. E tem um crédito um pouquinho mais arrojado, que é um crédito de infraestrutura, um crédito estruturado, por exemplo, com FDICs, com alguma coisa um pouco mais arrojada, um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Aqui representa 13 milhões da carteira da Western. Então, a gente vê que realmente a Western tem essa carteira bastante concentrada em uma renda fixa com um risco bastante baixo. Por outro lado, o Gladiador, que é onde nós fazemos a gestão, já é uma carteira extremamente pulverizada, e aqui a dica para a gente ter uma carteira eficiente em termos de alocação, em termos de relação risco-retorno, é ter diversificação. Então, hoje o Gladiador é uma carteira composta por 39 fundos, ou seja, os 300 milhões investidos estão divididos em 39 fundos diferentes das mais diversas categorias. Então, nós temos a parcela de renda variável, onde nós temos mandatos fundamentalistas. Quando a gente fala em fundamentalista, a gente está falando no que o mercado conhece como valor. Valor são gestores que basicamente estão olhando no detalhe a companhia. Então, para ele faz pouca diferença um pouco o cenário macro. Faz pouca diferença como o Ibovespa está andando, que ele acredita que ele está comprando as principais companhias do mercado e que elas têm muito valor, dado suas características, do seu manager, dado sua capacidade de geração de fluxo de caixa, de crescimento. Então, aqui nós temos essa carteira pulverizada nessa parcela de valor entre 7 gestores, que vai do maior Agpab Investimentos até a Constellation, com a menor posições em 2,5 milhões. Nós temos aqui fundos ativos, que aqui sim eles têm como objetivo bater o Ibovespa. Então, eles não estão. O objetivo não é gerar alfa, não é gerar o máximo de ganho possível. O objetivo é ganhar um excedente em relação ao Ibovespa. E aqui a gente tem a constância com essa característica. Na parte de small caps, nós temos dois fundos, o fundo da Inova e o fundo da LIS. Lembrando que o fundo da Inova é um fundo taxa zero, a gente não tem taxa de gestão em cima desse fundo, justamente por ser eficiente do ponto de vista de custos. E aqui nós fazemos um pouco de small caps, ou seja, aquelas empresas de menor porte que acabam sendo um número grande na bolsa, e que a bolsa acaba tendo menos reflexo no índice, uma vez que a gente tem mais de 400 empresas listadas, mas somente 70 compõem o índice Bovespa. Nós temos operações PIPE aqui, que são operações que a gente chama de compra direta de empresas, são operações que têm dado muito certo. A gente compra aqui determinadas ações, não compra um fundo onde tem um mix de ações, mas sim uma ação específica. É uma posição pequena, em torno de 5 milhões, até porque a gente está comprando uma ação específica, então não gostamos de concentrar. A grande vantagem, na verdade, quando a gente está pensando em fundo é diversificação, então a gente tem que ter uma parcela menor nessa parte. Tem um fundo de dividendos aqui de 5 milhões, então essa parcela compõe a bolsa de 70 milhões, que é aproximadamente 9,97% do patrimônio da MSD. Nós temos aqui os multimercados, que são aqueles gestores mais conhecidos, Absolute, Canvas, Itaú, Vinho, Divista, Ocan, Capitalo, grandes nomes do mercado, com gestão mais macro, olhando efetivamente os ciclos de mercado, ou seja, agora é melhor investir em bolsa, agora é melhor investir em dólar, agora é melhor investir... eles
navegam entre essas classes de investimento, juros, bolsa, inclinação de curva, commodities. Então, aqui esses gestores fazem isso de uma forma bastante ampla. Nós temos outros 11 milhões aqui em gestão sistemática, ou seja, onde não tem um gestor tomando a decisão, e sim um modelo matemático que faz a gestão, olhando variação de preços principalmente. Nós temos outros 11 milhões na estratégia long short e long buys, que é basicamente aquela estratégia onde você faz compra e venda de ações, diferentemente daqui que você está sempre comprado por questões regulatórias, tem que estar enquadrado como renda variável. Aqui são gestores que geralmente compram e vendem ações e normalmente ficam com risco muito baixo no final do dia. Eles compram, por exemplo, eles compram Petro e vendem Vale. Então, no final, o risco ali de ações é praticamente zero, mas ele tem ali um ganho ou uma perda com esse diferencial entre as escolhas. Nós temos um pequeno fundo aqui de crédito estruturado, nessa parcela de multimercado, totalizando aqui 93 milhões. O Gladiador ainda tem a parcela de renda fixa, essa parte em amarela é risco de mercado, ou seja, juros, comprando juros, taxa de juros, inclinação, inflação, tudo isso entra nessa parcela. Tem uma parcela de crédito de 30 milhões, mais uma parcela de caixa de 22, e que totaliza aqui os 132 milhões em renda fixa do Gladiador. E ao exterior aqui uma parcela pequena de 9 milhões, cerca de 3% da carteira do fundo, o que representa 2 e pouco da MSD, e a gente vem reduzindo isso é importante sinalizar. E no final do dia aqui nós temos uma carteira bastante pulverizada, bastante diversificada e com risco bastante controlado. Então, esse ano a gente reduziu bastante exterior, reduziu renda variável, reduziu estruturados e concentrou um pouco mais em renda fixa. Para a gente ter uma ideia, quando a gente está falando em termos de risco, eu gosto bastante de mostrar esse slide porque faz todo sentido. Se nós olharmos, o risco ele é medido pela volatilidade, que na verdade consiste no tamanho das oscilações que pode ter em cada classe. Quando a gente olha para a MSD, para a MSD como um todo, nós temos aqui uma volatilidade de 2,95%. O que parece, mas isso é muito, isso é pouco, é difícil mensurar isso, é difícil ter essa percepção. E quando nós olhamos aqui para os indicadores que se aproximam, a gente está falando que a carteira de títulos públicos, ou seja, aquelas famosas NTNBs, o Tesouro IPCA, o Tesouro Inflação, tem um risco de 5,50, ou seja, quase o dobro do que a MSD tem. Então, quando você, pessoa física, compra um título público ou compra uma cesta de títulos públicos com diversos vencimentos, você está tendo o dobro de risco da MSD. Se você falar, não, mas eu não compro a longo prazo, eu, pessoa física, prefiro comprar a curto prazo, vou comprar só títulos que vencem em 5 anos. Olha como o risco é muito parecido, 2,64. Então, a MSD tem uma carteira bastante conservadora. E quando a gente olha para a parte de risco só da MSD, que é o fundo Gladiador, nós temos uma volatilidade de 7,90 nessa parcela, o que é menor que os títulos públicos de longo prazo, ou seja, aqueles que têm um prazo maior de 5 anos, o que é metade do dólar e o que é 1/3 da bolsa, e do ouro, que às vezes é considerado um ativo de segurança. Então, nós podemos ver aqui como realmente o importante de construir uma carteira é fazer esses movimentos dinâmicos ao longo do tempo, é você entender de risco e trabalhar dentro desse risco de modo a construir uma carteira eficiente e está claramente alinhada a um perfil de investimento de mais longo prazo. Esses são os pontos principais na hora de construir. Eu vou deixar agora aberto para perguntas e respostas. Só, Diego, comentar volta no Gladiador, por favor. Só comentar o custo do Gladiador para o participante hoje. Perfeito. O custo do gladiador para o participante, por que a gente montou o gladiador e não investiu diretamente em todas essas casas? A gente colocou uma casca por cima. Porque o gladiador tem uma eficiência muito grande que ele pode receber. Vamos olhar para o mercado. Por que a XP, por exemplo, não cobra nada do cliente dela? Porque ela recebe uma espécie de comissão por estar vendendo aqueles fundos. O Gladiador, por ser um fundo, ele pode receber essa comissão de todos os fundos investidos.
Então, no final do dia, o gladiador que tem um custo ao ano de 0,15% recebe de comissão, que é o chamada reversão de taxa, um valor maior do que esse, que torna o gladiador super eficiente, ou seja, ele tem um custo negativo. Você recebe dinheiro ao ter o gladiador em vez de gastar com a administração. E esse custo é importante, por quê? Porque ele paga tanto a gestão, como ele paga a administração fiduciária, ou seja, ele paga toda a parte de supervisão que o Itaú coloca em cima dessa operação, paga auditoria, paga todos os custos envolvidos na operação. Então, a gente tem uma estrutura que olha de forma dinâmica a diversificação dentro da carteira, olha de forma dinâmica o risco e se atenta a risco e ainda observa essa parte de custos e busca a maior eficiência possível dentro da estrutura de uma carteira de fundos de pensão. Então, acho que a gente tem realmente hoje, dentro da MSD Prev, uma estrutura bastante eficiente e que consegue entregar para o participante uma segurança no longo prazo de que as coisas estão sendo feitas da forma melhor possível, da forma mais, vamos dizer assim, com maior atenção, olhando todas as vertentes possíveis de risco, tanto risco financeiro, risco de compliance, por isso que passa por todo aquele critério de governança que o Ângelo colocou inicialmente. Então, acho que esses são os pontos que eu queria passar para vocês. Não sei se você gostaria de completar algo, Ângelo, a gente pode ir para as perguntas e respostas. Não, podemos ir para as perguntas. Eu dei uma olhada aqui na nossa caixa e não temos perguntas. Não? Não, tudo Não. bem, então. Perfeito. De qualquer forma, aqui estão todos os links para vocês entrarem em contato com a MSD. Se tiver alguma dúvida, Elisângela, depois, por favor, me encaminhe. Eu estou à disposição, estou aberto para esclarecer qualquer dúvida que venha a ter em termos de cenário ou em relação à carteira. Eu queria agradecer a esse convite que me foi feito e agradecer a todos a participação. Ok. Bom, também quero agradecer a todos que participaram desse primeiro webinar de investimentos da MSD Prev. A intenção é fazer mais, né? Pelo menos uns 3, 4 webinar por ano. E agradecer ao Diego, a Elisângela pelo suporte e a todos que participaram desse webinar de investimentos. Muito obrigado aí. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.